Olá, hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Renan Calheiros cita Tribunal de Nuremberg e gera discussão na CPI da pandemia. Mayra Pinheiro nega que o governo tenha indicado cloroquina contra o coronavírus. Pandemia afeta a economia alemã mais do que o esperado em 2021. O início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado teve nesta terça-feira uma nova briga entre o relator da CPI, Renan Calheiros, e senadores governistas. Dessa vez, o confronto começou após Calheiros citar o Tribunal de Nuremberg, que julgou vários líderes nazistas após o fim da Segunda Guerra. Os governistas interromperam a fala de Renan, acusando o senador de fazer uma comparação absurda. O presidente da CPI, Omar Aziz, chamou a atenção do relator, dizendo que o que ele estava lendo não poderia ser usado como referência. Renan então disse que não estava comparando a pandemia com o Holocausto, mas insinuou que o comportamento de algumas testemunhas ouvidas na CPI se assemelham ao de líderes nazistas julgados em Nuremberg. Em depoimento na CPI da pandemia nesta terça, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, negou ter recebido ordens do presidente Jair Bolsonaro para ampliar ou incentivar o uso da hidroxicloroquina contra o coronavírus. Ela disse que o Ministério da Saúde nunca indicou medicamentos para tratar a Covid-19, mas admitiu que o governo optou por ignorar a Organização Mundial da Saúde ao priorizar o uso de cloroquina no país, afirmando que o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. Mayra Pinheiro também disse que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, soube da falta de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro passado, contradizendo a versão dada por Pazuello. O ex-ministro disse à CPI que só teve conhecimento da situação em 10 de janeiro. A pandemia afeta a economia alemã mais do que o esperado em 2021. A maior potência econômica da Europa registrou queda de 1,8% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses anteriores, anunciou a Agência Oficial de Estatísticas do governo alemão. A retração é atribuída principalmente à queda no consumo privado, motivada pelo lockdown parcial estabelecido no país para tentar conter a proliferação da Covid-19. O desaquecimento é ligeiramente maior que o previsto pelo mercado e pela própria agência do governo alemão, que contavam com uma queda de 1,7%. Em comparação aos últimos 3 meses de 2019, que antecederam o início da pandemia na Europa, a contração no primeiro trimestre de 2021 foi de 5%. Diversas companhias aéreas anunciaram que vão evitar o espaço aéreo de Belarus após o governo do país do leste europeu ter desviado um voo comercial para prender um jornalista de oposição. Entre elas estão a Air France, Lufthansa, KLM e Singapore Airlines. A decisão é anunciada dias depois de um voo da Ryanair ter sido tirado de sua rota para pousar em Belarus. A bordo estava um jornalista crítico ao regime de Minsk, que foi preso logo após o pouso forçado. O incidente gerou protestos internacionais. Em cúpula nesta segunda-feira, a União Europeia decidiu impor sanções contra a Belarus devido ao incidente. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.